Olá, meu nome é Larissa Dantas, nossa equipe é formada por mim, Letícia Barbosa, Marcela Viana e Juan Miguel da Silva, e nós vamos falar sobre a linguagem C Sharp. Bom, a linguagem C Sharp foi desenvolvida pela Microsoft no final da década de 1990 e foi lançada oficialmente em 2000, tendo sido projetada para ser a espinha dorsal da plataforma .NET, que é uma plataforma de desenvolvimento gratuita e de código aberto. Tecnicamente, o C Sharp ele é classificado como uma linguagem de alto nível, e em termos de geração, ela é frequentemente associada à evolução das linguagens de terceira geração, por mais que as suas características como alta produtividade e abstração deixem ela em um patamar de modernidade mais acima. E, além disso, o C Sharp ele é uma linguagem multiparadigma, suportando diversas abordagens de desenvolvimento, como a orientada a objetos, que é o seu paradigma principal, a imperativa, estruturada, funcional, concorrente e também a assíncrona. E também o C Sharp ele possui destaque nos principais índices de popularidade de linguagens de programação, como o do RedMonk, em que ele está em quarto lugar no ranking que foi divulgado em janeiro desse ano, e o do TIOB, que ele está em quinto lugar no ranking que foi divulgado em maio também desse ano, 2026. Já quanto às influências, o C Sharp sofreu influência de conceitos e características de diversas linguagens de programação. Das linguagens C e C++, o C Sharp herdou mais a sintaxe básica, como o uso de chaves para delimitar os blocos de código e de ponto e vírgula para o final das instruções, além também da preocupação com o desempenho e a eficiência na execução dos programas, que também herdou do C e do C++. Já da linguagem Java, o C Sharp se inspirou mais na organização baseada em classes e objetos, da orientação a objetos, e também no gerenciamento automático de memória por meio do Garbage Collector, e no conceito de execução com uma máquina virtual, que no caso do Java seria o JVM. E já as linguagens Delphi e Object Pascal deram inspiração para o C Sharp para recursos relacionados ao desenvolvimento de aplicações orientadas a objetos, como suporte nativo a propriedades, eventos e ao modelo de desenvolvimento baseado em componentes. Essa combinação fez com que o C Sharp ele seja uma linguagem mais moderna e também mais versátil, né? Permitindo a atuação em diferentes áreas do desenvolvimento de software. Meu nome é Marcela e nessa parte da apresentação iremos trabalhar os conceitos. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar são os nomes, identificadores e o que é isso. Em C Sharp, esses identificadores eles são utilizados para representar diversos elementos dentro de um programa, como variáveis, métodos, classes, interfaces, propriedades, namespaces e outros. Então, para que isso é importante? É importante para que o programador ele consiga dar nomenclatura, dar uma referência a esse tipo de nome durante o código, de maneira escrita e não lidar apenas com o endereço de memória, por exemplo. Então, agora eu tenho algo para poder identificar. Uma das principais regras. C Sharp, assim como todas as linguagens de programação, possuem regras para esses nomes poderem ser dados. Então, inicialmente, você pode utilizar letras, números e o underline, mas você não pode começar com números em C Sharp. Também, C Sharp é uma linguagem que ela tem uma sensibilidade a letras maiúsculas e minúsculas, então ela consegue fazer essa diferenciação de ambas, que tem esse nome case sensitive, e também a gente não pode utilizar diretamente palavras reservadas para ser um nome. Então, aqui, de lado, eu coloquei algumas das palavras reservadas de C Sharp, e elas possuem algumas classificações, que são essas reservadas de tipos, de modificadores, de controle de fluxo, classes e namespaces, operadores e também parâmetros. Então, essas palavras aqui, elas não podem ser utilizadas como nomes, porque elas já possuem uma função atrelada a elas. Aqui eu trouxe 2 exemplos de código para a gente conseguir entender. Nesse caso, nesse primeiro código, a gente vai ter um string, então esse vai ser o tipo, e o nome cliente é o nome dado a essa variável nesse caso. Então, Maria é o valor dado ao nome que a gente colocou, que nesse caso é nome cliente. Então, a mesma coisa vai acontecer embaixo. Agora eu vou estar guardando um valor inteiro, cujo nome dado é 25, cujo nome dado é idade, e o valor atribuído a essa idade é 25. O mesmo acontece aqui embaixo com a atribuição da classe. Então, essa classe possui nome e produto. Nesse de baixo, eu estou querendo mostrar o case sensitive. Então, produto com letra minúscula e produto com letra maiúscula são produtos diferentes, porque possuem nomes diferentes, logo possuem endereços diferentes. Então, por isso, eu atribuí 2 valores, e esse segundo valor não modifica o primeiro, porque eles são conhecidos como diferentes. Por fim, falando aqui de boas práticas, cada linguagem de programação possui um manual de boas práticas, então o ideal seria pesquisar cada uma das linguagens de programação o que melhor se enquadra. Boas práticas não necessariamente dá erro, na verdade não gera erro, mas a ideia de boas práticas seria para padronização, então todos os programadores conseguirem compreender melhor com que tipo de nome eles estão trabalhando. Então, para variáveis e parâmetros, o ideal em C Sharp seria usar o padrão camel case, e como o próprio nome está escrito, a gente entende que a primeira palavra começa com letra minúscula e as demais com letra maiúscula, sem espaço entre elas e sem underline. E já para classes, métodos, propriedades e interfaces, a gente usa o padrão Pascal Case. Então, como o próprio nome aqui também já está escrito, todas as palavras começam com letra maiúscula, também não permite espaços de underline, e esse padrão ajuda a padronização do código entre os programadores. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite.
eu sou Juan e vou falar sobre as vinculações e os escopos. As vinculações são formas de de associar um atributo a um tipo. E essas vinculações podem ser estáticas ou dinâmicas, explícitas ou implícitas, de armazenamento e tempo de vida, ou da pilha ou heap, que também é chamado de monte. As vinculações estáticas são quando um valor é atribuído a uma variável e permanece o mesmo valor até o fim da execução. Por exemplo, o idade igual a 20. A variável dinâmica é um valor atribuído a uma variável e ao longo do código esse valor pode ser alterado. Por exemplo, aqui tem o valor dinâmico 10 e na outra linha o valor recebe um string olá. Foi alterado o valor. Então, por causa do dynamic, ela é uma vinculação dinâmica. Os tipos de vinculações explícitas e implícitas. A explícita é quando a variável é definida durante a vinculação. Quando o desenvolvedor coloca algum tipo no atributo. Por exemplo, aqui é int. Então ele vai receber um valor inteiro. A implícita é quando ele só coloca um var, para dizer que é uma variável, e não atribui um tipo. Então, a partir do valor, quando ele estiver sendo executado, o compilador vai ver qual é o valor que está sendo recebido, e a partir daí ele vai deduzir qual é. As variáveis dinâmicas de pilha são variáveis com armazenamento criado e alocado em pilhas, e eles são controlados na execução de uma forma dinâmica. No heap, as células de memória são nomeadas e alocadas no heap, e os atributos são definidos automaticamente quando um valor é atribuído a eles. Aqui o escopo é a parte do código que determina onde uma variável pode ser acessada. Esse local também vai dizer onde ela vai poder ser modificada e lida. E quem define a visibilidade de um dado e o tempo é o escopo, o tempo de vida. Os tipos de variáveis são as globais e locais, e o escopo pode ser estático ou dinâmico. Uma variável local ela é definida dentro de um método ou função, ou bloco, e ela só vai ser usada lá dentro. Quando a função terminar de ser executada, a variável vai parar de existir. A variável global ela é definida fora de um método, de uma função. E, por causa disso, ela pode ser usada ou não em algum método. Mas o tempo de vida dela é maior do que a de uma variável local. Porque ela só vai parar de existir quando o código for completamente rodado. Quando não tiver mais nada para rodar, ela vai deixar de existir. E no escopo estático, a visibilidade das variáveis vai acontecer por uma estrutura no código durante a execução. Com o acesso aos identificadores acontecendo de forma local. E o escopo dinâmico, as funções podem acessar qualquer variável que esteja na pilha de execução. E é isso. Meu nome é Letícia Barbosa e agora eu vou falar sobre os tipos de dados na linguagem C#. Nessa linguagem, o sistema de tipos ele é dividido fundamentalmente pela forma como são armazenados esses valores na memória. Então ele pode ser do tipo valor ou do tipo referência. Nos tipos de valor, quando se armazenam os dados diretamente no local onde a variável ela é declarada. Então, quando se copia um tipo de valor para outra variável, vai existir realmente uma cópia real daqueles dados. E que, se caso fosse um tipo de referência, seriam armazenados apenas os endereços de memória, enquanto os dados reais eles ficariam ali alocados na memória heap. Caso houvesse uma cópia de uma variável de referência, seria copiado apenas o ponteiro, e ambas ali passariam a apontar para o mesmo objeto na memória. Não necessariamente esses tipos eles estão associados aos tipos primitivos ou compostos, mas aqui há uma predominância associativa. Todos esses à esquerda, do tipo de valor, eles são primitivos. Inteiros, flutuantes, ou decimais de alta precisão, ou mesmo booleanos, eles são primitivos. Enquanto esses tipos de referência, como objetos, classes e interfaces, eles estão a ser compostos. Na diferenciação entre tipos numéricos, vai existir os números inteiros, que vão se dividir pela capacidade de armazenamento e pela presença ou ausência de sinal. Então, o short ele vai armazenar até 16 bits, o inteiro vai ser até 32, o long é 64, caso isso dá a ideia da capacidade de armazenamento. Também vai ter para a ideia de ausência ou presença dos sinais, por exemplo, o byte com sinal ele é chamado de S-byte e quando ele está sem sinal é só chamado de byte. Também há os números do tipo ponto flutuante e decimais,
que eles são também primitivos e a diferenciação está baseada na precisão e no caso de uso. Eles vão ser, o float é de 32 bits, enquanto o double vai ser 64 bits. Eles vão ser tipos de ponto flutuante binários e são mais rápidos, porque eles vão possuir suporte nativo no processador. Mas aí eles podem apresentar erros de arredondamento em dízimo, que é diferente do decimal, que ele vai até 128 bits. Ele é um tipo de ponto flutuante considerado financeiro monetário. Ele vai possuir uma precisão exata para números decimais, que vai eliminar ali erros de arredondamento. Mas esse processo é computacionalmente mais lento do que o double ou mesmo float. Strings. Como o C# ele trata as strings. As strings, elas, aqui no C#, ela possui uma natureza um pouco híbrida, porque a estrutura dela é do tipo de referência, então vai ser alocada ali na heap, mas internamente ela é armazenada como uma coleção sequencial de caracteres. Outra coisa também nessa natureza híbrida é a questão de ser primitiva ou composta. Sintaticamente, ela se comporta como primitiva, então ela possui palavra-chave dedicada a string, literais, entre aspas, enfim. E também os operadores nativos, como aquele mais. Só que arquiteturalmente ele é um objeto composto. E ele também tem a ideia do dinamismo, que é uma string estática em tamanho, mas dinâmica em alocação. Então as strings, elas são, aqui no C#, elas são imutáveis. Então uma vez que você cria ela na memória, ela vai para heap, e o seu valor e tamanho, eles não mudam. Enumerações de subfaixas. Os enums, eles são do tipo de valor, e eles são compostos que definem aquele conjunto de constantes nomeadas e fortemente tipadas. Por padrão, o C# ele mapeia esses nomes para inteiros sequenciais, que vão começar lá em 0, mas podem ser definidos explicitamente em tipo subjacente inteiro, como byte ou long. Já em questão de subfaixa, o C# não possui suporte nativo, então haveria que ter uma necessidade de simular isso caso precise, mas nativamente não suporta. Aqui um exemplo de como é o enum, pode ser definido o enum, e aqui seria uma emulação da subfaixa, encapsulada em uma estrutura. E aqui a partir do set eu posso setar esses valores e eu posso fazer as condições se eles estarem em aquele determinado intervalo, como por exemplo aqui de 0 a 10. Suporte aos tipos compostos. A linguagem C#, ela suporta produtos cartesianos de forma nativa, vai ser através das tutas, inclusive aqui um exemplo, que foram introduzidas fortemente nas versões mais recentes. Então ela permite agrupar múltiplos tipos de dados de uma forma leve e sem ficar nomeando classes, que também seria uma possibilidade de fazer produto cartesiano. A linguagem também vai suportar de forma nativa o mapeamento através de estruturas de chave-valor. Um exemplo oficial seria a da biblioteca padrão system.collection.generic, que no caso dessa da classe dictionary, vai associar uma chave, que ela é única, e vai fazer um mapeamento com um determinado valor. E a partir disso, conseguimos uma busca em tipo constante. Quanto às uniões disjuntas, a linguagem não suporta nativamente, não existe uma palavra-chave. No entanto, há formas de emular esse comportamento. Então, poderia fazer através das ferramentas integradas, que é a hierarquia de classes e as semicolapsadas. Então, dá para criar uma classe abstrata, que seria a base, e fazer herdar dela apenas variantes específicas, usando o modificador. Além disso, além dessa emulação, internamente há o conceito de correspondência de padrões, que usam o operador switch, que ele permite verificar o tipo exato e extrair os dados da união de uma forma segura em tempo de execução. E agora vamos falar sobre a tipagem em C#. A tipagem define quais tipos de valores uma variável pode armazenar, então isso é totalmente atrelado ao que já foi falado anteriormente em tipo de dados e quais operações podem ser realizadas com esses valores. Essa questão é muito importante porque ajuda a evitar erros no código e também torna o código mais seguro e previsível. Como está exposto, aqui C# tem algumas características. Ele tem uma tipagem estática, então o tipo da variável ele já é atribuído antes da execução do programa durante o processo de compilação. Isso permite que o compilador verifique a compatibilidade e evite erros já antecipadamente. Também C# possui uma tipagem fortemente tipado, então ele restringe operações entre tipos que são tidos como incompatíveis. Então, as conversões de tipo elas vão precisar ser explícitas para diminuir, mitigar erros e perdas de informação.
Também, C# tem a característica da inferência de tipos, então o compilador ele automaticamente pode inferir um tipo, uma variável, a partir do valor dela, sem que precise ser declarado explicitamente a que tipo essa variável está relacionada. Vamos falar aqui agora sobre a tipagem explícita. Então, nesse caso, eu estou mostrando que a idade, explicitamente, é do tipo int, o salário também é do tipo double, e o nome está sendo atribuído ao tipo string. Então, explicitamente, eu consigo, a partir da leitura, saber qual é o tipo do dado que está sendo atribuído. Já a inferência de tipos seria escrita de uma maneira diferente. Mesmo que os valores aqui, como vocês podem perceber, são os mesmos, ao invés de eu colocar o tipo, eu atribuo como var. Então, a partir do valor, o compilador ele identifica automaticamente quais tipos. Então, nesse caso, por mais que não esteja explícito, como está aqui, todos possuem, né, os mesmos tipos que foram atribuídos nessa tipagem aqui explícita. Então, vamos falar sobre a conversão. Conversão, a gente vai ter uma conversão não permitida. Então, essa conversão não permitida seria, eu atribuo anteriormente o preço a um double, e logo depois eu quero trocar a partir, dizendo que agora vai ser int, né? Com essa escrita, com essa sintaxe. Isso aqui geraria erro de compilação, porque em C# a gente não consegue fazer esse tipo de conversão, que seria a conversão implícita. Já aqui embaixo, a gente vai ter a escrita inicial a mesma, mas de uma maneira diferente. Então, agora eu vou atribuir int e vou atribuir também a partir do casting essa conversão. Então, eu convertendo o preço para int, agora sim, o casting foi feito e essa conversão é permitida. Então, o valor inteiro agora seria, nesse caso, 29, porque ele faz essa quebra, né? Ele vai pegar o valor inteiro atribuído. Como aqui está 29,99, eu quebro aqui no inteiro e acaba sendo 29, por casting é permitido. O próximo conceito que nós temos é o de equivalência de tipos, que basicamente é o que diz os critérios para considerar se dois tipos são considerados idênticos ou não do ponto de vista do sistema de tipos. Dessa forma, nós temos duas classificações, que seria a equivalência nominal e a equivalência estrutural. A equivalência nominal, ou equivalência de nomes, é o modelo principal da linguagem C# e também da maioria das linguagens de programação modernas. Nessa classificação, dois tipos só são considerados equivalentes se eles possuem o mesmo nome ou então foram definidos na mesma declaração. Então, nós temos um exemplo, né, aqui no slide, em que são definidos dois registros com estruturas idênticas, mas com nomes diferentes. Então, nós temos aqui um tipo metros, que ele possui um valor do tipo double, e um tipo segundos, que também possui um valor do tipo double. A única diferença entre esses dois é realmente o seu nome. Um é metros e outro segundos. Então, se no método principal nós criarmos uma instância desse tipo metros, e depois uma instância do tipo segundos tentando atribuir esse valor m, que é do tipo metros, vai causar um erro de compilação, porque o compilador C# ele trata metros e segundo como os tipos diferentes devido aos seus nomes. Já a equivalência estrutural, ela considera que dois tipos são equivalentes se eles têm o mesmo conjunto de valores ou então a mesma estrutura interna, independente dos seus nomes. Nas versões mais recentes do C# foram introduzidos alguns elementos com equivalência estrutural, porque a maioria mesmo dos elementos em C# são com equivalência nominal, como foi falado no slide anterior. Mas foram introduzidos alguns elementos com equivalência estrutural, como por exemplo as tuplas, que no C# são tipos estruturais leves que agrupam valores relacionados, sem a necessidade de definir um tipo nomeado. Então, a sua compatibilidade seria determinada pela sequência e pelos tipos de elementos dentro da tupla, fazendo com que seja possível uma equivalência baseada na estrutura. Então, nesse exemplo de código que nós temos aqui, nós temos duas tuplas que foram definidas com nomes e campos diferentes, mas a mesma estrutura, ou seja, um atributo tipo int e um atributo tipo string nessa ordem. Então nós temos o usuário, que tem um id do tipo inteiro e um nome do tipo string, e nós temos um produto que também tem um atributo do tipo int, que seria o código, e um segundo atributo do tipo string, que seria a descrição. E a gente vê que é possível atribuir o usuário, o valor de usuário, a essa tupla do produto, por mais que os atributos dentro sejam nomeados com nomes diferentes, mas é totalmente permitido pela estrutura. Em seguida, nós temos o conceito de completude de tipo. O princípio da completude de tipo foi proposto por Christopher Strachey e diz que as regras de uso dos tipos de dados em uma linguagem de programação devem ser aplicadas de forma consistente e uniforme a todos os tipos, sem restrições arbitrárias. E esse princípio ele está diretamente relacionado aos conceitos de valores de primeira classe e valores de segunda classe. Os valores de primeira classe são aqueles que podem ser utilizados sem restrições nas operações, normalmente permitidas pela linguagem, como, por exemplo, ser armazenado em variáveis, ser passado como argumentos para funções, ser retornado por funções e ser armazenado em estruturas de dados. Como exemplo de valores de primeira classe, nós temos os delegates e as expressões lambda, além dos tipos de valor, como int e double, e os tipos de referência, como os arrays e as classes.
Já os tipos de segunda classe são aqueles que possuem alguma restrição de uso. E esses valores eles são muito raros atualmente no C#, mas em algumas discussões acadêmicas sobre as versões iniciais do C#, é trazido que abstrações de procedimentos simples, sem utilizar delegates, poderiam se comportar como valores de segunda classe, já que eles não podem ser argumentos diretos de outras funções sem uma ponte. E aí, para a gente finalizar essa parte de completude de tipo, nós temos o conceito de boxing, que foi criado para manter o princípio da completude de tipo no C#, que divide internamente os tipos entre valor na stack e a referência na heap. Assim, o boxing ele permite que um tipo de valor seja tratado como um objeto, né, uma referência, garantindo que ele possa ser usado em qualquer construção que espere um object, mantendo a completude do sistema. Assim como nesse exemplo pequeno que eu trouxe aqui no slide, em que ele tem uma variável obj do tipo object, e ele consegue receber essa variável número, que é do tipo int, porque o object ele meio que trata como uma referência genérica que pode receber qualquer coisa, desde que a linguagem permita. Agora eu vou falar sobre as expressões. As expressões são um mecanismo para a realização de processamento de dados, cálculos matemáticos e uma linguagem de programação. Elas podem ser literais ou agregadas, podem acessar constantes e variáveis, podem fazer chamadas de função, podem ser expressões condicionais ou iterativas. Nas expressões literais, os valores são escritos diretamente no código. Podem ser um número, um caractere ou um valor lógico, por exemplo. As expressões agregadas armazenam diversos valores em uma única entidade, como um array, um objeto ou uma lista, por exemplo. O acesso a constantes e variáveis ocorre quando um programa utiliza valores que já foram armazenados em algum identificador anteriormente, e uma constante tem o valor do início ao fim da execução, enquanto a variável pode ter o seu valor alterado. Por exemplo, aqui tem um desconto fixo, que é 15,50, e o valor do produto, que é 120. E tem o total com desconto, que é a diferença entre o valor do produto e o desconto fixo. Se algum desses valores mudar, o total com desconto também vai mudar. Mas o desconto fixo e o valor do produto foram feitos para serem valores fixos, mas eles também podem ser variáveis. As chamadas de função são expressões que executam métodos e retornam ou não algum resultado que podem ser utilizados em operações, em métodos mais à frente. Por exemplo, aqui na raiz, ela vai calcular a raiz através da biblioteca matemática Math. Vai calcular a raiz quadrada do número 25 e depois vai mostrar na tela, que o resultado vai ser 5. Nas expressões condicionais, o valor ou a ação vai ser baseado em uma condição lógica, como um operador ternário. Aqui tem a idade, que vai receber 20, e o resultado vai receber o valor da idade. Se for maior ou igual a 18, ele vai retornar que o usuário é maior de idade. Se não, ele vai retornar menor de idade. Nas expressões iterativas, elas vão ser estruturas de repetição. Elas vão executar um bloco enquanto alguma condição for satisfeita. Por exemplo, tem o for e o while. No exemplo, temos para o i igual a 1 e ele menor ou igual a 4, vai sendo acrescentado mais 1. E aí vai ser printado o valor atual do i. Sistema de tipos. A definição para sistema de tipos seria conjunto de regras que atribui propriedades aos elementos de um programa, sejam variáveis, funções ou expressões, com o objetivo de garantir a segurança do código, evitar erros em tempo de execução e definir como os dados eles podem ser manipulados. Uma ideia bastante associada ao sistema de tipos é o polimorfismo, que seria a capacidade de um mesmo elemento assumir diferentes formas ou comportamentos. O primeiro sistema de tipos seria a sobrecarga, que ela permite com que múltiplos métodos dentro de um escopo ou mesmo uma classe, eles possuam o mesmo nome. E aí isso vai ser permitido desde que suas assinaturas elas sejam diferentes. E aí essas assinaturas podem ser pelas quantidades, pelos tipos, ou mesmo pelas ordens dos parâmetros. Aqui no C#, essa linguagem ela vai resolver com o método ser chamado no tempo de compilação. E isso vai ser baseado estritamente nesses argumentos fornecidos. Aqui um exemplo da calculadora, que ela tem dois métodos exatamente com o mesmo nome. E isso é permitido e também diferenciado cada método, porque um recebe valores inteiros, enquanto o outro recebe do tipo double. Um outro sistema de tipo seria o polimorfismo paramétrico, que no caso do C# vai ser implementado através do genérico,
Então ele vai permitir com que classes, interfaces ou métodos eles sejam definidos como parâmetros realmente do tipo genérico. Então isso vai possibilitar com que o mesmo código ele execute de uma forma idêntica para qualquer tipo de dado. Isso vai manter aquela tipagem estática forte, sem a necessidade de conversões ou mesmo ficar duplicando o código. Aqui é o exemplo da anotação do genérico do C#. Também temos polimorfismo por inclusão, também pode ser chamado de subtipagem ou herança. Esse polimorfismo por inclusão ele ocorre quando uma subclasse ela pode ser utilizada no lugar da sua superclasse, ou mesmo de uma interface que ela implementa. Aqui no C#, o comportamento específico de cada objeto ele é determinado em tempo de execução, através dos métodos virtuais ou mesmo de sobrescrita. Uma variável do tipo classe base, ela pode apontar para uma instância de qualquer uma de suas classes derivadas, aqui como por exemplo as classes animais e cachorro. Como cachorro herda animal, aqui eu posso acessar meu animal new cachorro e usar o método que está em animal. E aqui também cachorro faz sua sobrescrita, então em vez de imprimir exatamente o que está em animal, eu imprimo o que está em cachorro. É exatamente a ideia de herança. Também, por último, em sistemas de tipos, a coerção, que ela é a conversão, seja implícita ou explícita, de um valor de um tipo de dado para outro tipo de dado. Isso permite com que a linguagem opere entre tipos compatíveis do sistema de tipos. A coerção implícita vai ser feita automaticamente pelo compilador, quando não há risco de perda total, ou a coerção explícita, que é o caso do casting. Vai ser exigido ali manualmente que o desenvolvedor, quando há uma perda de precisão ou um risco de falha de tempo de execução, ele necessita ali que o desenvolvedor esteja ciente. Então, por exemplo, no caso do inteiro, como não há perda de dados, eu posso fazer uma coerção implícita do inteiro para o real. Já do double para o inteiro, há uma perda dessas casas decimais, então é necessário essa forma explícita de conversão. Agora eu vou armazenamento. Uma variável é um local de armazenamento que possui uma identificação e um valor de um determinado tipo. Isso aí pode ser dividido em variáveis temporárias e persistentes, storables, variáveis compostas, atualização de variáveis de forma total e seletiva, array estático, dinâmico e flexível, semântica de cópia e de referência. Skip, atribuição simples, múltipla ou simultânea, chamada de procedimento, comando sequencial, colateral, condicional e iterativo, expressão de comando com efeitos colaterais, comando de bloco e expressão de bloco. As variáveis temporárias são utilizadas em um bloco ou método que é executado e existem apenas enquanto esse método estiver ativo. Enquanto a variável persistente, ela possui um tempo de vida maior e dura uma execução completa do código. Elas são representadas por campos de classe. Aqui temos o exemplo de uma variável persistente, que é x igual a 1000. E no método calcular tem o resultado, que vai receber 10 mais 20 e vai pintar o resultado. Nesse caso, resultado só existe no método calcular. Quando o método calcular acabar, o resultado também vai sumir. O x vai continuar até o final, porque não foi criado nenhum método. O storable é uma entidade que armazena valores, que pode ser uma variável, um campo ou um array. Uma variável composta armazena muitos valores organizados internamente, e esse tipo de variável pode ser um array, um struct, uma lista ou uma classe. Aqui tem um exemplo de uma classe pessoa, que tem a variável nome e a variável idade. Na questão de atualização, a atualização total é quando todo o conteúdo da variável é substituído por outro conteúdo. Aqui tem um exemplo de criado um objeto pessoa, e embaixo, esse objeto pessoa, que antes estava vazio, vai receber um nome, Maria, e uma idade, 30. Na atualização seletiva, apenas uma parte do conteúdo é alterado, o resto se mantém igual. Aqui no exemplo do objeto pessoa, tem a idade, que no começo é 20, mas depois vai ser alterada para 21. O array pode ser dinâmico, estático ou flexível. O array estático, como aqui no exemplo, ele tem um exemplo fixo, ele tem um tamanho fixo. E durante o código ele não vai poder ser alterado, porque ele já recebeu o tamanho e vai ser isso até o final do código, até o final da execução. O array dinâmico pode ser
é alterado, ele, mesmo depois da criação, caso seja necessário aumentar ou diminuir o seu tamanho, pode alterar. E o array flexível, o último elemento, ele não possui um tamanho. O último elemento pode receber vários valores, só um ou nenhum. Na semântica de cópia, tem a atribuição, uma variável vai ser criada a partir de outra variável. Vai ser feita uma cópia, e caso uma das duas o valor de uma das duas seja alterado, a outra não vai sofrer essa alteração, porque elas são variáveis independentes. Aqui tem a variável A recebe o valor 10 e a variável B recebe o valor A. Na semântica de referência, é criado um ponteiro que vai apontar para o valor da variável original. Então, se a variável for alterada, se o valor for alterado, as duas variáveis vão receber a alteração. Aqui no exemplo tem nome. E aí, primeiro o nome é João, só que depois. E aí tem a atribuição da variável 2 para a variável 1. E aí, na variável 2, ele troca o nome para Maria, mas como aponta para o mesmo valor, as duas variáveis vão ter o seu valor trocado. As duas vão ser Maria. Na questão de atribuição, tem a atribuição simples, que é quando um único valor é atribuído a uma variável, através de um igual. Tem a atribuição múltipla, que é quando várias variáveis em uma sequência de operadores recebem uma atribuição. E a variável simultânea, que é quando várias variáveis recebem apenas uma variável, um valor. Aqui os exemplos. Atribuição simples, a idade recebe 20. Atribuição simultânea, A começa com 5, B começa com 10, e eles tinham os valores trocados. O valor de A vai ser o novo valor de A vai ser o valor de B, e o novo valor de B vai ser o novo valor de A. E a atribuição múltipla, onde A, B e C recebem o mesmo valor, 100. Na chamada de procedimento, um método é chamado para executar uma ação. Por exemplo, aqui, exibir mensagem, ele vai mostrar o Lamundo. E aí, posteriormente, em outro método, ele vai ser chamado, e aí vai executar a ação de mostrar o Lamundo. Nos tipos de armazenamento, temos o comando sequencial, é uma instrução executada na ordem que o código aparece. Aqui tem a atribuição de 3 variáveis, e no final tem a soma, e vai mostrar o resultado dessa soma. No comando condicional, diferentes blocos de código são executados dependendo do resultado de uma expressão lógica. Por exemplo, que tem idade vai receber 18. Se a idade for maior ou igual a 18, vai se mostrar a mensagem maior de idade. Se não, vai mostrar a mensagem menor de idade. O comando colateral é uma instrução que produz um efeito e pode ser uma alteração de uma variável, uma modificação de objeto, ou a escrita de um arquivo, a exibição de alguma informação, por exemplo. Aqui tem a exibição de informação, que vai mostrar a palavra mensagem. O comando iterativo, ele permite que uma execução seja repetida a partir de um conjunto de instruções enquanto uma condição for verdadeira, ou por um número determinado de vezes. Aqui ele vai contar de 1 até 5 e vai mostrar a cada contagem o valor atual. Na expressão de comando, ela é utilizada como instrução completa, e o objetivo é produzir um efeito no programa. Nesse caso, tem o contador mais, que também pode ser escrito como a variável contador recebe ela própria mais 1. E aí vai acontecendo essa incrementação. Mas também pode acontecer um decremento. Pode ser contador menos. O comando de bloco é um conjunto de instruções que estão agrupadas entre chaves. Por exemplo, a atribuição de 2 variáveis e embaixo a soma delas. Isso aí vai permitir que elas sejam tratadas como uma unidade lógica.
já que elas pertencem ao mesmo bloco. A expressão de bloco, ele executa várias instruções e retorna um valor diretamente. C# não possui essa expressão de bloco. Ele trabalha com o comando de bloco. E também tem o skip, que eu citei no começo. Ele não existe em C#. E eu acho que quando eu estava falando sobre atribuição simultânea e atribuição múltipla, eu troquei. A atribuição múltipla, várias variáveis recebem um único valor. E a atribuição simultânea é quando tem a troca dos valores diretamente, sem precisar de uma terceira variável para que haja essa troca. E agora vamos falar sobre abstrações em C#. A abstração é um conceito muito importante na computação e ele consiste em ocultar detalhes de uma implementação, permitindo com que o desenvolvedor utilize apenas o recurso, sem necessariamente precisar entender da implementação em si, ou conhecer a implementação em si. Então, isso é extremamente importante para deixar o programa mais simples e também permitir o reuso, bem como também é bom para a manutenção. Então, assim como eu coloquei aqui nesse fluxo, ele vai perceber que o usuário ele vai ter acesso à interface, que vai ser esse nome dado, e a interface, por sua vez, vai direcionar a implementação, porque a implementação se utiliza da interface. Então, o usuário não necessariamente precisaria de uma ligação direta com a implementação, todas as vezes. Falando de abstração da função, a gente vai ver que a abstração da função ela acontece por meio desses métodos, e eles vão receber seus respectivos parâmetros, e, por sua vez, eles têm a função de me retornar um valor. Então, o que está acontecendo, né? Esses comportamentos eles estão sendo encapsulados dentro desse método, e quando o usuário precisar dessa funcionalidade, ele conhecendo essa interface do método, o nome que foi dado, e dando a essa interface os respectivos parâmetros, ele vai receber o resultado de maneira coerente, sem precisar fazer tudo o que a função faz, porque ela já vai retornar certinho. A gente vai ter também a abstração de procedimento, que é similar à abstração de função, só que nesse caso o procedimento ele precisa ter do tipo void, então ele não vai retornar um valor em si, porque ele vai executar essas ações diferentemente da abstração de função. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui um método do tipo void, que ele vai exibir uma mensagem, então a função dele é apenas exibir essa mensagem, está executando essa ação, diferentemente do que acontecia na de função. Mas é mais uma questão técnica de nome, né? A gente vai ter a parametrização de abstrações, então os métodos recebem parâmetros, e isso aumenta bastante a flexibilidade e promove a reutilização. Então, o que acontece? Eu posso ter o mesmo método, que pode ter diferentes quantidades de parâmetros, e a partir dessas quantidades de parâmetros, eles podem se comportar de maneira diferente, né? Então, o único método, ele pode receber diferentes parâmetros, ele pode produzir diferentes resultados, que foi isso que eu coloquei no fluxo. A gente vai ter a passagem por valor. Então, o comportamento em C# como acontece? Por padrão, esse é o comportamento dado. Se eu tenho uma função e eu passo o valor dessa função, a modificação vai acontecer dentro dessa função, né? E fora ele se mantém. Então, ele não vai alterar o valor original, ele vai sempre enviar uma cópia dessa variável. Mas também tem a passagem por referência, que não é nativa de C#, mas a gente consegue fazer isso utilizando esse nome reservado, essa palavra reservada que é o ref. Então, quando eu passo por referência, agora eu não estou mais modificando a cópia, mas sim estou modificando a variável original. Então, nesse código que a gente vai ter aqui, tanto o ref como o out, por exemplo, todos esses dão essa possibilidade dessa ação que foi executada dentro do método, ela se refletir também fora do método, né, durante o corpo do programa. A ideia de pacotes é uma ideia que em C# a gente utiliza o namespace para ser algo similar aos pacotes. Então, ele é importante para a organização lógica do código, para a gente conseguir deixar o código dividido melhor em pacotes, em blocos, e vai evitar conflitos de nomes, mas também, além de poder usar o namespace, a gente também pode usar bibliotecas externas que garantem também essa organização, como o NuGet. A ideia dos tipos abstratos de dados, aqui a gente vai estar trabalhando já com algo voltado também para as funções. Então, os tipos abstratos de dados, eles definem quais operações podem ser executadas sobre um conjunto de dados. Então, por exemplo, nesse código que a gente está tendo aqui embaixo, a gente tem uma pilha. Então, eu faço a criação da pilha, né, com o construtor, e depois eu vou criar métodos para essa minha pilha interna, mas eu estou utilizando algo que foi implementado fora, né, foi implementado pela própria linguagem. Então, quando eu faço aqui a função push e pego itens pronto push, eu não sei como foi implementado, mas eu consigo fazer com que esse push, né, no caso eu estou inserindo na pilha, eu consigo inserir esse item na pilha sem saber como isso foi inserido, porque isso me dá essa possibilidade a partir dos tipos abstratos. O mesmo acontece com o pop, né, a remoção do item da pilha. Então, o usuário ele não conhece tudo, mas ele vai conhecer apenas aquilo que é disponível. Então, na pilha a gente sabe como ela acontece, né? Então, o último a entrar vai ser o primeiro a sair, então eu não posso, por exemplo, fazer uma remoção por índice.
Então, isso está dentro do contrato daquilo que está associado a esse tipo de dado. Então, eu sei que eu posso adicionar um item ao topo da pilha e que eu posso remover este mesmo item, por isso que eu nem coloco qual item vai ser removido, porque isso faz parte do comportamento da pilha. Agora, estando relacionado a objetos e classes, a gente fala isso porque C# tem essa característica de ser orientada a objeto. Então, como toda linguagem que tem essa característica de ser orientada a objeto, a gente vai ter alguns pontos. Vai ter a existência de classes, vai ter implementação de classes, que vai gerar os objetos, e também a gente pode lidar com getters, com setters, encapsulamento, herança, polimorfismo, abstração. Então, para evitar delongas, essa linguagem ela me permite trabalhar com todos esses aspectos que estão relacionados à orientação a objetos, e a trabalhar com objetos e a trabalhar com classes. E, por fim, trabalhando com unidades genéricas, isso é algo bem interessante dessa linguagem. Então, assim como o Java, que também tem essa característica das unidades genéricas, o C# ele me permite criar classes, métodos, interfaces que funcionem para diferentes tipos de dados. Então, para eu evitar deixar muito engessado qual tipo de dado eu preciso receber, eu posso colocar ele genérico e assim ele consegue utilizar e fazer essas manobras com diferentes tipos de dados. É importante também porque evita a duplicação do código, então para cada novo tipo de dado eu teria que ficar fazendo um código diferente, uma função diferente, e também garante as seguranças em termos de compilação, tornando também o código mais simples, mais legível, e isso acaba melhorando bastante a manutenção desse código a longo prazo. O fluxo de execução padrão do C# ele é sequencial, ou seja, vai ser executado linha por linha. Só que existem os sequenciadores, que vão permitir alterar esse comportamento ali de uma forma explícita. No caso, seriam tipos de sequenciadores, o desenho condicional, os escapes e as exceções. O primeiro grupo é o do desenho condicional, que vai ser representado pela palavra-chave aqui no C# de goTo. E esse goTo ele vai forçar o ponteiro de execução a saltar diretamente para um ponto específico do código, que está marcado com o rótulo. Como, por exemplo, aqui temos o rótulo fim do loop, que ele vai impedir esse for de ir até... os dois for, na verdade, ir até 100. Porque dentro do if, quando tanto o i quanto o j eles estão a 50, ele vai acionar esse rótulo que vai mandar aqui para baixo, fora do for. Então não vai continuar as repetições. Aí temos os comandos de escapes, que eles vão controlar o fluxo de forma localizada. Então eles vão atuar diretamente nas estruturas de repetições, condições ou até mesmo métodos. Seria um exemplo o break, o continue e o return. O break ele vai interromper ali imediatamente a execução do laço de repetição, seja o for, while, for each ou até mesmo um bloco switch, ali onde ele estiver inserido. Então o fluxo do programa ele vai ser desviado para a primeira linha do código logo após essa estrutura que foi interrompida. O contínuo ele não vai interromper o laço por completo, mas ele vai encerrar a interação atual. Então quando o C# ele encontra o contínuo, ele vai ignorar o restante do código daquela rodada e vai saltar diretamente para a validação da próxima interação. Como aqui tem um exemplo dos códigos e aqui tem um contínuo. Então ele vai ignorar, a partir depois desse if, ele ignora tudo que tem por baixo e ele vai para a próxima repetição do for each. O return ele finaliza a execução do método atual e ele vai devolver o controle para a rotina que o chamou. Pode ser um método, enfim. Então, se esse método ele possui um tipo de retorno definido, o comando deve ser acompanhado por um valor correspondente. Então, no caso, return valor. Em métodos void, o return ele pode ser só utilizado de forma isolada para encerrar a execução de forma prematura. Já as exceções, elas são representadas e estruturados disparados por comportamentos ali anômalos em tempo de execução, como erro de lógica, falha de infraestrutura, ou então mesmo uma violação de regras de negócio. O controle do fluxo ele pode ser feito através do try-catch. No try, ele vai delimitar um bloco de código que será monitorado. Então, ali, se qualquer instrução interna gerar uma determinada anomalia, a execução normal é imediatamente interrompida nesse fluxo. E ele vai ser desviado para o catch, que ele vai fazer essa captura de exceção gerada ali no bloco do try. E ali é onde o erro vai ser realmente tratado. Então, vai ser permitida a recuperação do sistema, do registro ou dos logs. E vai ser possível encadear ali múltiplos blocos de cache também. Pode ser possível para tratar tipos específicos de exceções de forma isolada. E tem o final também, que ele é opcional, mas ali ele vai ser sempre executado. Se tiver, no caso, ele sempre é executado. Então, ele vai ser utilizado estritamente para liberar recursos, como fechar conexões, banco de dados, ou stream de arquivos, aqui em exemplos práticos. E também tem o desvio por exceção, que pode ser provocada também de uma forma manual. Vai ser através desse comando throw, que ele vai interromper o fluxo atual e ele vai lançar um objeto que ele herda da classe session. Então, ele vai delegar ali uma responsabilidade de tratamento para os métodos superiores na pilha de chamada. Aqui, como por exemplo, tem a validar a idade, que para idades menores de 18 ele vai lançar uma exceção. E aqui, como no try, ele vai tentar fazer uma validação de 15 anos, ele sabe que vai lançar esse erro, ele faz o tratamento a partir do catch.
Ao final dessa apresentação, nós podemos observar que o C# busca equilibrar desempenho, flexibilidade e segurança, oferecendo recursos modernos, mas sem abrir mão da robustez. Além disso, a partir dos critérios clássicos de avaliação de linguagens de programação, nós podemos analisar o C# como uma linguagem com alta legibilidade, alta confiabilidade, alta capacidade de escrita e um baixo custo.